Ole, olá! Tudo bem com você? Falando diretamente de Barcelona, na Espanha. Eu estou aqui muito bem acompanhado com esses convidados especiais, internacionais. Está aqui do meu lado a... Ana Quiles e o... Tony Costa. A gente vai ter aqui um bate-papo muito interessante para falar do projeto da Festa da Fantasia, o mundo de faz de conta. Então tá muito legal esse projeto e esse vai ser um bate-papo um pouco informal, a gente vai conversar, você pode deixar suas perguntas aí, as suas ideias, as suas ideias mirabolantes para a gente compartilhar. E esse é um projeto muito, muito especial que eu queria compartilhar com todos vocês, porque uma vez eu vim aqui na Espanha, já conheci o Tony, conheci a Ana e me encantei com o trabalho dos dois, porque eles misturam música com movimento, com teatralidade, com criatividade. E eu falei, nossa, esses elementos têm elementos essenciais que ainda no Brasil não foram bem trabalhados. Eu falei, nossa, isso casa direitinho com a filosofia de ensino que o Brasil precisa ter para desenvolver a criatividade, ter uma educação mais eficaz e envolvente. Então eu falei, nossa, eu tenho que levar esse projeto para o Brasil, e a gente conversou muito, a gente mirabolou muitas ideias e eu acabei fazendo a tradução, a versão com um temperinho brasileiro, com swing brasileiro, e levar esse projeto da Festa da Fantasia para o Brasil. E é isso que a gente vai falar hoje aqui. Dá tchau pro pessoal, já tem muita gente. Olha só, 37 pessoas de todo o Brasil. Muita gente eu já conheço aqui, são alunos que acompanham o Baile do Colherim, estão no e-mail, já recebem e-mail toda semana com brincadeiras mirabolantes. E para começar esse bate-papo, eu já falei que esse é um projeto de música criativa, de educação através da dança, do movimento, de brincadeiras musicais. E tem esse diálogo desses dois super músicos, desses dois super educadores. E a gente vai conhecer agora quem é que está aqui do meu lado. Então, Ana, bem-vinda! Dá um alô pro pessoal e a gente vai conversar. E mais uma coisa, a Ana vai falar, a gente vai falar aqui um pouco um espanhol, um portunhol, um português. Vou traduzir para vocês ao vivo e vai ser um prazer a gente estar se comunicando aqui. Ana, se presente para o pessoal. Bueno, pues yo soy Ana Quiles, soy pianista y pedagoga musical. Estoy formada en diferentes metodologías, primero en Dalcross, luego me formé en Willems y últimamente en Orff. E aí, consegue entender? O espanhol não é tão difícil assim, né? A gente, ó, eu tô falando português com eles e eles estão me entendendo, né? Percebo. Muito bom. Então, a Ana, ela é pianista, ela é formada em educação musical e ela fez muitas formações, né? Ela fez Willems, Dalcross e Orff. E quanto tempo duraram essas formações que você fez, Ana? La formación de Dalcross, el certificado y la licencia posteriormente en Estados Unidos ha sido 7 años de formación. Nossa, Ana, então a Ana fez um curso de 7 anos, um curso de formação, né? Não é só um curso de verão, uma oficina, um workshop, é um curso de formação, 7 anos nos Estados Unidos, para saber mais de quem foi esse super educador, o Dalcross, o primeiro pai da educação musical através dos movimentos. E que mais, Ana? El Willems durante 3 años y el Orff en diferentes cursos y en la formación de San Francisco School durante 3 veranos consecutivos. Nossa senhora, então a Ana também fez a formação do Willems, que é um outro educador sensacional, e do Orff, o Orff que eu conheço muito, o Tony também, a gente vai falar mais dele, e o Orff que foi uma formação indo lá para os Estados Unidos também, onde tem muita coisa acontecendo de educação musical. Que legal, Ana, muito bom. A partir de ahí yo también empecé a trabajar hace 16 años en 2 escuelas y todavía sigo en las mismas escuelas. Llevo mucho tiempo en el mismo sitio de trabajo. Olha que interessante, a Ana trabalha há 16 anos nas mesmas 2 escolas, né? Imagina o tanto de projeto que a Ana já fez com essas crianças e o tanto de ideias mirabolantes que surgiu de estar ali dia após dia com as crianças, com a equipe de trabalho, 16 anos. Muito legal. En esos centros yo estoy de pianista acompañante de danza también
y de profesora de música y movimiento, sobre todo de rítmica del coro. Ah, que legal. A Ana acompanha as aulas de dança tocando piano, também dá aula para crianças através da rítmica da Ucrose, a euritmia, como muita gente conhece aí no Brasil. E com que idade, Ana, são seus alunos? Yo empiezo con 3 años y hasta los 12 años. Dos 3 anos aos 12 anos, é uma faixa etária muito abrangente, que legal. Y además de esto, pues combino con cursos para profesores, de formación para el profesorado. Olha só, a Ana, ela também dá aula para as crianças, 16 anos, fez toda essa formação, 16 anos na mesma escola e dá curso de formação para professores. Há quanto tempo, Ana, você faz? De 10 años. 10 anos. Que legal, Ana. Aquí y en diferentes países, como 9 países Ah, diferentes. a Ana já viajou por 9 países diferentes, dando formação para professores, um pouco falando de todo o que você sabe, né? Da Ucrose, Willems, Orff. Sí, porque al final eres tú mismo, tienes mucha formación y al final eres tú adaptando toda esa formación que tú tienes. Que legal. Então a Ana foi adaptando todas essas linguagens, esses pontos de vista de grandes educadores musicais e fez as suas mirabolâncias, os seus projetos e que a gente vai falar mais aqui para vocês. Demais, Ana. Prazer estar com a Ana. E aqui também está o Tony Costa. Super Tony. Se apresente aí pro pessoal, tá todo mundo querendo te conhecer. Encantado de estar con vosotros. Yo estudié piano, composición e improvisación aquí en Barcelona y en Rusia durante 8 años. E ó, não, calma aí, ó. O Tony é demais, é um pianista que eu sou fã do Tony, é muito legal trabalhar com pessoas que você é fã. E ele estudou composição, ou piano mais a fundo na Rússia e aqui em Barcelona também. E Tony toca que é um absurdo, O que mais? Y desde hace 10 años trabajo tocando para clases de danza, componiendo para coreografía y también estudié para poder dar clase en método de Orff y en Music Learning Theory de Gordon. Ah, que legal. Então, o Tony, ele dá 10 anos, Tony. 10 anos da classe acompanhando aulas de dança, também dá aulas de harmonia, de composição musical. E eu conheci o Tony na formação Orff, né? Lá nos Estados Unidos a gente se conheceu, então o Tony conhece muito bem essa pedagogia Orff e também conhece o mundo do Gordon, né? Que é um super, ele é relativamente novo, né? Se a gente está falando do Dalcroze, do Orff, do Willems, e tem o Gordon, que chegou aí juntando com mais elementos musicais, e o Tony abrange tudo isso com uma supervisão de um instrumentista virtuoso. Y también desde hace 5 años que estoy tocando para la danza en 8 países distintos y enseñando a otros músicos a tocar para la danza. El ballet, la danza contemporánea, el flamenco. Nossa, quantos anos, Tony? 5 años. Faz 5 anos. O Tony, então, ele tem uma abrangência de criatividade muito grande, que ele toca para classes de dança, para aulas de dança de flamenco, dança moderna e também música, dança clássica, né? Você pode falar. E ele ensina pessoas a como acompanhar esses bailarinos. Então, eu já vi um pouco desse projeto, a Ana, o Tony também faz muito, o Tony muito profissionalmente, viaja para muitos países, né? Fazendo esse tipo de trabalho. Então, tem aqui uma improvisação de acordo com o movimento que a professora está pedindo de um exercício. Então você tem que estar com a cabeça muito ligada com a energia que a professora quer passar. Então você tem que representar o movimento nas notas musicais do piano. Isso é uma tradução muito bonita. Ver o movimento e traduzir para o piano, dando aquela energia para a aula de dança. Então é um trabalho muito criativo, muito envolvente. Muito legal, Tony. E aqui eles estão, essas duas pessoas geniais, ó, tem muita gente aqui ao vivo com a gente, e essas duas pessoas incríveis fizeram um projeto, depois desses 16 anos, 10 anos nas escolas, viajando pelo mundo inteiro, eles se encontraram para fazer um projeto que se chama A Festa da Fantasia, esse mundo do faz de conta, que
a gente vai falar exatamente agora. Então, Ana e Tony, o que é a Festa da Fantasia? Pues es un proyecto que contiene 33 personajes y cada uno de estos 33 personajes tiene una música compuesta específicamente y especialmente para ese personaje. Olha, então a Festa da Fantasia é um projeto de música através da dança, né? Que tem 33 músicas inéditas que vocês fizeram com as atividades. Então, cada música tem um personagem. Por exemplo, fala um personagem, Ana. El mimo. Ah, o mímico. Outro personagem, Tony. El camarero. O camareiro, o garçom, né? Outro personagem. El explorador. O explorador. Outro personagem. El fantasma. Fantasma. Então tem um monte de personagens, são muito legais. Então cada música foi feita para cada um desses personagens. Então é muito interessante. Tem 33 e se desdobram em atividades essas músicas. Sí, cada personaje tiene un bloque de actividades distintas de las que tenemos casi 80 actividades y aparte hay 8 arreglos para tocar con instrumentos. Olha, quanta coisa, calma aí, então vamos lá. Então cada personagem que a Ana falou que tem as músicas e o Tony tá falando que cada personagem tem essa música, mas tem muitas atividades no mesmo personagem, né? Então você tem, por exemplo, o Fantasma, tem aí algumas atividades e que depois também tem arranjos musicais, 8 arranjos musicais e somando todas as atividades, quase 80 atividades desse projeto, que é um pouco fruto de todo esse conhecimento que os dois têm através de cursos pelo mundo, viagens pelo mundo. E como é que são essas atividades? Elas são difíceis para todas as idades? Como é que elas se organizam? No, nosotros trabajamos en este proyecto desde educación infantil a partir de los 3 años y podemos trabajar hasta los 12 años perfectamente. Ah, olha só que interessante. E que é um projeto que da Festa da Fantasia que começa a partir dos 3 anos de idade e vai até os 12 anos de idade, um pouco que condiz com a história dos dois, né, da educação na escola, que eles estão de 16 anos, 10 anos na escola, com essa faixa etária bem abrangente, e a Festa da Fantasia foi destinada para esse público. E para a família também? Sim. Ah, então... Cada bloque de actividades está diseñado de menor dificultad a mayor. Olha que legal. Então, não só na escola de 3 a 12 anos, mas na família também você pode saborear essas brincadeiras, mais quase 80 brincadeiras, com um nível de dificuldade. Então o que o Tony está falando aqui se tem uma brincadeira como dos garçons, vão ter lá várias atividades, se você for na primeira atividade, ela vai ser mais fácil. Talvez para as crianças de 3 anos, 4 anos, aí você vai indo por outras atividades e vai tendo um desafio maior e a faixa etária dessas brincadeiras vão aumentando, né? Então começa com 3, depois vai com 4, vai ficando cada vez mais difícil e assim você pode adaptar essas brincadeiras para o nível de dificuldade da sua sala, dos seus alunos ou dos seus filhos aí em casa. Y lo que es muy interesante es que todos estos personajes tienen unas actividades de movimiento, siempre hay actividades de movimiento. Pensad que el proyecto se basa gran parte en 2 pedagogos, fueron Dalcroze y Orff, basicamente. Ah, o que a Ana está falando é muito importante. Toda a inspiração que saiu de um diálogo aqui dos dois, né, do Dalcroze e do Orff. Imagina esses grandes pedagogos se encontrando para conversar sobre educação musical. Não aconteceu na época, mas está acontecendo agora. E que eles têm o elemento do movimento, da dança, muito importante. Então a Ana está falando que todas as brincadeiras trabalham a dança como um mecanismo de ensinar elementos fundamentais da música. Sí, de hecho esa fue una base de las de Dalcroze, ¿no? Enseñar, tener una educación musical a partir del movimiento. Ah, então essa é uma base fundamental do método do Dalcroze, que é ensinar música através do movimento. E agora eu queria, já entendemos o diálogo da Ana e do Tony e que eles beberam na fonte de inspiração de Dalcroze, do Orff. Eu queria que vocês falassem mais quem foi Dalcroze, quem foi o Orff, que inspiraram também um pouco nessa Festa da Fantasia. Pues Dalcroze fue un gran pedagogo, fue el primer pedagogo que puso el cuerpo en movimiento, basándose en esto, en que la educación musical se hacía a partir del cuerpo.
del movimiento. Una primera fase tenemos el sentir, el hacer, el vivenciar y, o sea, en poner en práctica. Y una segunda fase tenemos el intelecto, el analisar y llegar a la teoría. Ah, olha só que interessante. Então, o Dalcroze, ele pensou sempre na música através do movimento e ele pesquisava muito os movimentos, mas como ensinar música através de uma atividade, né? Primeiro a gente tem que botar o corpo em prática, a gente vai lá, vai levantar, vai brincar como os garçons, o monstro de chicletes, o robô, para depois ir para a teoria. Né? Então você vai primeiro para a parte corporal, para as atividades, para as brincadeiras, para depois entender os conceitos, o que está por trás, toda a metodologia e todas as teorias envolvidas. Que legal. Y Orff pensaba que el aprendizaje era más significativo en el cruce entre la música, el lenguaje y también el movimiento. Ah, olha que interessante. O Tony está dizendo aqui que o Orff também, o Dalcroze foi o primeiro educador que levantou essa questão, né? O mais conhecido, ele falou, não, vamos levantar da cadeira todos os alunos. Então imagina só que todas as nossas dúvidas que a gente tem hoje em dia, Dalcroze, lá em 1892, 65, ele teve a mesma pergunta que você e ele já levantou da cadeira com os alunos e depois veio o Orff aí em 1895, quando ele nasceu, e falou desses elementos também. Nossa, como é que a gente pode botar o corpo ativo no ensino mais envolvente de música, com dança? E o Tony acabou de falar que tem um triângulo aí especial da música elemental do Orff, né, que é linguagem, música e dança. Então, eles estão conectados de alguma maneira, né? Eles beberam nessa fonte da brincadeira musical. Vamos levantar a cadeira, vamos conversar, vamos dançar, que a gente vai entender melhor os conceitos importantes da vida. Assim. Sí, aparte, aprendiendo, haciendo. En el caso de Orff, introduciendo instrumentos que con muy pocas notas puedes hacer una canción. Sim. Ah, então isso é muito legal. A gente aprende música fazendo música. A gente aprende a falar falando. Então a linguagem que a gente usa, como a gente aprende, o bebê fala mamãe, papai, tio, ele aprende falando, não dá um livro de gramática. O Orff pensou nisso e o Orff, o Tony falou que ele mirabolou uma orquestração de instrumentos muito simples que dá para você compor música, tocar música, ter um resultado muito bom de uma maneira muito fácil. Mas, ô Tony, esses instrumentos tem na Festa da Fantasia também? Sí, los arreglos musicales están pensados para los instrumentos de placa típicos del instrumental Orff. Y tienen un diseño, estos arreglos, basados en melodías que se pueden cantar muy fácil y de una manera muy natural para los niños y con acompañamientos que son muy cortos y que se repiten durante toda a canção, não? Olha que interessante. Então, o Tony falou que o Orff, ele mirabolou esses instrumentos que é muito conhecido no Brasil, xilofone, metalofone, o carrilhão, tem instrumentos de pequena percussão que ele consegue fazer arranjos muito facilmente. E o Tony falou que na Festa da Fantasia tem 8 arranjos que eles compuseram algumas músicas que com poucas notas, de uma maneira muito simples, né, com frases rítmicas simples, dá para você repetir, e isso vai repetindo toda a música. Então a sensação das crianças é demais você ver quando você pode separar metade da turma tá brincando, enquanto a outra metade está tocando para elas brincarem. Então você tem uma verdadeira banda dentro da sala de aula com instrumentos muito fáceis, que é esse instrumental Orff. Exato. Que legal. Então esse é o diálogo muito importante do Dalcroze e do Orff, e que tem uma frase que os dois pensam por aí que eu acho muito bonito, que ele fala assim: me mostre o que você vê, me mostra o que você escuta e me mostra o que você imagina.
né? É uma frase que tem nessas duas filosofias de ensino, que você está sempre imaginando, mas você tem que expressar com o seu corpo, com movimento, com criatividade, através desses instrumentos simples. E uma outra coisa muito interessante que a gente estava conversando antes de começar a live aqui, é que tudo isso são conceitos muito antigos, e os gregos já falavam desse ensino mais kinestésico, né? Eu posso falar. O que é o kinestésico que a gente estava conversando, que é o ensino? Todo o corpo, não? Quando você aprende com todo o corpo. Imagina você sabe andar de bicicleta, né? Você sabe andar de bicicleta, Tom? Você sabe andar de... E a gente tem aquela frase, quem sabe andar de bicicleta nunca mais esquece. Porque você aprendeu com o corpo. Você não, primeiro eu ponho o pé direito, dá uma pedalada, depois eu dou a outra, já caiu. Então, essa filosofia da Festa da Fantasia segue essa filosofia kinestésica. E, claro, tem aquela frase do Confúcio, um grande filósofo chinês, né? E que ele fala, quando eu escuto, eu esqueço. Quando eu vejo, eu lembro. E quando eu faço, eu compreendo. É uma frase que está também nessas duas filosofias e que são pensamentos muito antigos e que a gente tem que voltar e trazer de uma maneira diferente, interativa com os alunos. Então, a gente está aí para aprender com o corpo inteiro, se comunicando com os nossos amigos, através do mundo de faz de conta da Festa da Fantasia, com quantos personagens? 33. 33 personagens. Quantas atividades? Quase 80. Quase 80. Quantos arranjos musicais? 8 arranjos musicais para você tocar muito facilmente. E de que idade? De 3 a 12 anos. De 3 a 12 anos. Vocês estão bons no português, hein? Né? Vocês estão bons. E agora tá todo mundo, tá um monte de gente respondendo aqui. Então, a Fernanda tá aqui. Eu queria falar para vocês, porque a Ana e o Tony, eles vão ter que ir embora, mas eu vou ficar agora para falar com todo mundo e dizer como é que vai ser esse projeto da Festa da Fantasia. Fica aqui, mas antes de dar o adeus, eu queria que, muito rapidamente, eu sei que tem muitos conceitos que a Festa da Fantasia aborda. Quais são os conceitos principais, assim, para a gente dar um tchau, falar assim, não, um conceito muito importante, e a gente vai falando com vocês aí desses conceitos importantes da Festa da Fantasia. O sentido rítmico. Sentido rítmico, anota aí. A memória auditiva. Memória auditiva. A forma e a estrutura musical. A forma e a estrutura musical. A expressão corporal. A expressão corporal. El trabajo en equipo. Trabalho em equipe. E a criatividade. E a criatividade. Os exercícios de ação e reação. Exercícios de ação e reação. Os diferentes compassos musicais. Diferentes compassos musicais, como uma valsa ou um sambinha. Ah, que tem um sambinha também. E temos também a pulsação. Pulsação. A confiança. Confiança. Ou a autoestima. Autoestima. E essa é a Festa da Fantasia, esse projeto novo. E a Ana e o Tony vão ter que se despedir. E eu vou ficar com vocês. E agora é o momento de você, todo mundo, ó, tá todo mundo mandando coraçãozinho, dando oi. E é hora de você fazer a sua pergunta, que eu vou ler a sua pergunta agora. A gente já conversou muito tempo, faz muito tempo que a gente está nesse projeto. E eu vou responder para todo mundo as questões. E antes de dar o tchau também, durante, né, o tchau, eu vou botar aqui um pouco do trailer dessa Festa da Fantasia, que tem as gravações, todos os vídeos, junto com todas as músicas gravadas, super bem gravadas, e tá muito legal. Então, Ana, você quer dar um tchau, as últimas palavras pro pessoal? Até o próximo encontro, né? Será um prazer estar com todos vocês. Português maravilhoso! E Tonito? Encantado de compartilhar com vocês. Muito obrigado. Não precisa traduções, para compartilhar. Então, muito obrigado, Tony. Muito obrigado, Ana. Então, vou botar aqui o trailer.
Olá! Esta é a Festa da Fantasia, um curso online repleto de brincadeiras mirabolantes. Eu estou aqui com os dois autores desse curso online, Ana Quileth e Tony Costa. Se escapan. Cada música, cada movimento tem um personagem e cada personagem tem um objeto. Por exemplo, Tony, no Monstro de Chicletes, que objeto que esse monstro de chicletes utiliza? Utilizamos unos elásticos para poder simular el movimiento del monstruo de chicle legato. Que legal! Então, o monstro de chicletes usa, por exemplo, esse elástico. Segura aqui, Ana. Segura aqui, Tony. E olha só que legal, você consegue visualizar o legato musical, que antes é uma coisa meio abstrata, mas na brincadeira você acaba entendendo tudo, tintim por tintim. Que legal! Então é muito legal. Quando eu conheci esse trabalho do Tony e da Ana, eu vi que é muito importante levar esse trabalho para o Brasil. É muito inovador, porque tem esses 4 pilares que vão comunicar diretamente com as crianças, com os pais e professores, que é a música, que é a dança, que tem os personagens, a gente pode fazer um teatro brincante, e tem também os objetos simples do dia a dia, como um elástico, um balão, uma bolinha de tênis, um prato para fazer os camareiros, né, os garçons, globos, os balões, e que mais? O unas escobas para unas brujas. Para as bruxas tem as vassouras. Então, vem conhecer mais sobre esse curso online da Festa da Fantasia. Tchau!